Oi, turma. Vamos terminar o capítulo 21, hoje, mediunidade, do livro de Valdo Franco, Joana de Ângeles, Mundo Regenerado. Então, ontem a gente estava vendo o quê? Que médium é aquele que está entre o campo material e o campo espiritual, né? Apesar de ele estar vivendo encarnado, ele tem aquela possibilidade de trazer as comunicações de um lado para o outro, dele poder auxiliar os dois, né? Os dois mundos aí. Todos nós somos capazes disso, porém precisa de estudo, disciplina, uma organização, não é em qualquer lugar, não é de qualquer forma, né? Tem que ter o lugar certo, como eu falei, disciplina e organização, para poder realmente colaborar, né? Fazer um trabalho sério e muito estudo. O médium não é porque ele é médium, que ele é sensitivo, que ele consegue ver ou ouvir, que ele não precisa de estudo. Precisa até mesmo para se doutrinar, para poder ajudar melhor, sem atrapalhar. Que o médium que se acha, ele acaba atrapalhando mais a ele mesmo e depois os demais, né? Vamos para a leitura, então. Continuação. Condenados durante largo período de ignorância e perversidade, padeceram nas mãos de outros também aturdidos espiritualmente, que lutavam contra o primitivismo e a cegueira, bem como os pódios que vigiam nas religiões e comportamentos existenciais aberrantes. A mediunidade, sob qualquer expressão que se apresenta, é bênção de Deus para o desenvolvimento espiritual da humanidade. Então, é uma forma de comunicação através de um ser que está aqui, e isso, quando você recebe, é uma bênção. Tem gente que não quer, tem gente que reluta contra isso, fala, não é para mim, mas é uma bênção que Deus está te dando. É uma forma que Ele encontrou de você poder ajudar. Por que não? Né? Eu, quando comecei, agora eu lembrei o porquê não, eu lembrei de uma situação. Quando eu comecei, eu falei, gente, eu não quero ver espírito. Eu era católica, fui para o centro espírita, assistindo palestra, gostei das palestras que eu assistia, depois eu passei a separar roupa, comecei a ajudar na limpeza, ia para 2 ou 3 centros, eu fazia diversos trabalhos, fui para evangelização, trabalhei na parte de psicografia, mas quando chegou nessa parte da psicografia, eu falei, gente, eu não quero ver espírito, eu não quero sentir, eu tenho medo. Aí depois, com os trabalhos, eu falei, gente, não é nada daquilo que eu imaginava. Nada, absolutamente nada. É tudo tão natural, tudo tão tranquilo, porque eu tinha um grupo maravilhoso. Eu fazia parte do grupo, né? Não era que eu tinha o grupo é que me tinha. Eles tiveram tanta paciência comigo, eles me ajudaram tanto, que eu falei, não tem o motivo desse medo todo, né? Porque eu tinha segurança com aquelas pessoas. Elas me ajudaram demais. Então, se você vai fazer isso sozinho, lógico, pode ter medo sim, porque vai vir coisa que não é, né, de Deus aí. Mas num grupo sério, eu sinto tanta falta deles. Se vocês soubessem, era o Sérgio e a Dona Maria, que eram responsáveis pelo meu grupo, né, o grupo que eu participava. Mas tinha muitas pessoas bacanas. Até outro dia encontrei com algumas das meninas na porta do centro. Falei, gente, vamos fazer o grupo de novo? Tô sentindo falta. Porque a gente era como se fosse uma família, muito unido, né? A gente falava praticamente a mesma língua. Enquanto um ouvia, o outro via, o outro escrevia. Então, era uma coisa muito séria. Diferente de você entrar num lugar assim e ficar, será que é? Porque eu sou muito Santo Tomé, né? Eu sou, infelizmente eu sou. Então eu estou escrevendo, mas eu pergunto, gente, o que eu escrevi? Vocês viram se estava aqui mesmo franciscano, se realmente era essa pessoa? Mas é muito legal. É muito bacana você poder ajudar as pessoas através da psicografia, psicofonia. Uma única vez eu fiz uma psicofonia, foi logo quando o Fernando faleceu. Era um das pessoas assim que mais trabalhavam ali com a questão de energia mais pesada, né? Então o Fernando ele conseguia segurar a bronca, né? Não era todo mundo que conseguia ajudar os espíritos mais pesados como o Fernando. E quando ele foi embora, me colocaram para sentar no lugar dele, né? Eu falei, eu não quero sentar lá não, porque o Fernando pega cada bomba, né? Bomba mal de falar, tá, gente? É que eu sou meio esquisita para falar mesmo. Mas os casos, né? Os casos mais pesados eram o Fernando. Eu falei, não quero não. Aí falaram, pode ir que a gente vai dar sustentação, tá? Quando veio a psicofonia. Eu falei, eu nunca tinha feito. E a primeira vez você vai com medo assim, então não é legal. A primeira vez que eu fui com medo, se você vai fazer uma coisa que você já tem muito estudo sobre aquilo, você tem certeza, você não tem medo. A psicografia eu não tenho medo nenhum.
O que eu escrevo é o que eu sinto, só fico naquela de Santo Tomé, mas é a Patrícia, não é o Espiritismo que faz isso. É a Patrícia é desse jeito. Eu sempre friso aqui, tem coisas que eu falo, é espírita, tem coisas que eu falo que é a Patrícia, né? Mas a psicofonia eu fui com medo, porque tem não que você não lembre de tudo, mas tem uns dados, tem uns períodos assim da comunicação que você perde um pouquinho de você, para você se entregar àquele irmão que está precisando fazer a comunicação, né? Então, é muito estudo, precisa de muito estudo mesmo. Naquela época eu falava, gente, eu estudo tão pouco, eu sou tão sem vergonha para ler. Precisa estudar muito. Não é qualquer um que pode falar, eu sinto, eu vejo. Não é. Isso daí é coisa de Deus, é coisa séria. É um trabalho muito importante para a gente ajudar as pessoas, sejam encarnadas ou desencarnadas. Então, não pode ser assim de qualquer forma, não. Bom, a mediunidade, sob qualquer expressão que se apresente, é bênção de Deus, certo? Então, até aí, tornando-se respeitável na atualidade em razão dos fenômenos de amor e iluminação que resultam da sua prática, encontra-se numa fase cultural que é aceita em grande parte das nações, recebendo respeito e admiração. Há tempos antigos, a gente era caçado feito bruxa, né? Ai, bruxaria, o diabo está no corpo daquela pessoa. Hoje não. Hoje, graças a Deus, nós já estamos um pouquinho mais evoluídos. Ainda tem muito preconceito? Tem. Tem muita gente, quando você fala espírita, a pessoa regala o olho e fala, eu não gosto dessas coisas. Eu falo, calma, você não sabe o que é, por que você tá assim? É a mesma coisa de eu virar para um católico e falar, credo, eu não gosto de terço. Ué, eu não gosto de terço, por isso que eu saí da católica, mas eu não vou falar para um católico não ler um terço. Né? Eu vou, não, a pessoa não tá matando, tá roubando, tá fazendo nada de errado, tá rezando, então por que eu vou achar ruim? De jeito nenhum. E as pessoas que olham pro espírita, eles têm uma visão assim de que é aquele do espiritualista, né? Que é Umbanda, Candomblé e tal. E mesmo que fosse ligado a essas religiões, não dá o direito a ninguém de se espantar e de achar, fazer aquela cara de nojo. Não, nós somos seres humanos que estamos evoluindo, cada qual na sua escolha. A jornada é para todos, tá aí. O caminho que cada um vai seguir nessa jornada, cabe a escolha de cada um e tem que ser respeitada, né? E quando eu acho estranho assim, quando eu converso com as pessoas que eu falo muito de Deus abençoe, Deus isso, Deus aquilo, Jesus, né? Eu uso essas palavras assim constantemente. Aí quem não me conhece fala assim, a senhora é evangélica? Eu falo, não, é só evangélico que fala de Deus e Jesus? Opa, peraí. O espírita também fala, e fala muito, e precisa demais para poder fazer, né, os trabalhos mediúnicos, para poder manter uma casa espírita séria. Nós precisamos ter um mestre. E quem é o nosso mestre? Não é Allan Kardec, eu já falei isso aqui. Tem gente que acha que é porque a gente estuda Allan Kardec, nós seguimos Allan Kardec. Não é isso. Allan Kardec é um homem como outro qualquer, é um ser humano, cheio de defeito, era um professor, até materialista demais. Mas pegaram ele e falaram, vem cá, você é materialista, mas nós vamos fazer você acreditar que existe vida após a morte e você vai propagar isso aí. Ele apenas propagou, não fez nada, ele não fez uma psicografia sequer. Allan Kardec pegava as psicografias que chegavam de todos os lugares do mundo, principalmente ali na Europa, que era onde estava fervendo, né? As ideias espirituais, tal, que os amigos espirituais plantaram ali, que era um lugar que, apesar de todo o preconceito, todos os medos do mundo ainda feito lá pelo fim da Idade Média, né, aquela coisa da Inquisição, a Europa era para ser esse berço de tudo, precisava ser ali, não foi escolhida à toa. E de lá começou a surgir tantas comunicações parecidas que Allan Kardec não teve para onde correr. Ele falou, tá bom, vocês querem que eu codifique tudo isso? Eu vou colocar isso aqui tudo nos livros e nós vamos estudar e vamos aprender e vamos evoluir. Então ele ajudou a gente a entender essa parte espiritual. Mas ele não é o cara que eu tenho que seguir. Eu tenho que seguir Jesus. É a única referência que a gente tem. Então, hoje eu olho assim, eu entro em vários grupos, né? Até agradeço sempre aqui, porque o pessoal fica me ouvindo, tal, tem paciência, né, para ouvir muita besteira, que às vezes eu tô dando risada, tô tentando falar sério, mas não é de mim, né? E aí o pessoal de grupos espíritas, quando eles me dão os retornos assim, eu fico hiper feliz,
Mas eu tenho visto que tem muito grupo espírita que está escrevendo assim, a capa, né? Os perfis escritos assim, grupo espírita cristão. Eu não preciso escrever que eu sou cristã, porque todo espírita é cristão. Então, as pessoas escrevem a palavra cristão, eu acho que já com aquele receio de que não seja bem aceito na sociedade. E nos dias de hoje isso não tem acontecido tanto como no passado. Mas acontece, ainda acontece de você falar que é espírita e alguém arregalar o olho e falar assim, né? Eu tenho duas amigas com quem eu marco cafezinho toda semana. Uma é católica, a outra é evangélica e eu kardecista, espírita. E a gente começou a marcar toda semana uns comes e bebes junino, né? Porque esse mês é o mês da gordice. Aí eu falei, toda semana a gente vai se reunir e não pode repetir prato. Então eu coloquei o nome das três assim, o encontro junino das comadres. É que eu não presto, eu fico fazendo umas graças, né? Aí tem uma delas que falou assim, eu sou evangélica, eu não vou ficar lá colocando bandeirinha, essas coisas e tal. Só vou colocar a comida, a parte da comida eu topo. Aí eu falei assim, ué, cada um faz do seu jeito. A primeira, que é católica, colocou bandeirinha, colocou na mesa, uma mesa de festa junina, com desenhos de festa junina. Quando chegar a minha vez, eu vou colocar um monte de desenhinho, porque eu fui professora, então o que não falta é desenhinho. Então eu vou colocar na minha mesa um monte de desenho de caipirinha, caipirinha. Mas ela, por ser evangélica, não. Mas nem por isso nós três vamos deixar de sentar e comer em volta da mesa as gordices da festa junina. Não é que a gente está comemorando festa junina. Cada qual, dentro da sua religião, acredita no que quer, mas a gente aproveita o que cada uma tem de melhor, se reúne, come, ri junto, brinca junto. Então hoje é tão natural as pessoas respeitarem, graças a Deus, né? É um sinal de evolução, que é até estranho quando eu encontro alguém que tenha preconceito. Antigamente eu tinha medo de falar que eu era espírita. Quando eu estava com 18, 19 anos, eu já estava trabalhando no Estado. Professora de Geografia, de História, USPB, Educação Moral. Nem existe mais Educação Moral e eu... Não, é sim, 18, 19 anos que eu tinha, bem no comecinho, porque eu comecei em 92, 93 já não tinha USPB Educação Moral. Mário Covas acabou com essas disciplinas porque o Brasil não precisa pensar, né? Não precisa respeitar a pátria. Então, Mário Covas detonou o USPB Educação Moral, diminuiu História e Geografia de 3 para 2. Não, de 4 aulas para 3. É que já faz tanto tempo, gente. Mas ainda assim, fui bem prejudicada na época, porque eu adorava o USPB Educação Moral. E dentro da escola, assim, existiam várias festas juninas e tal, e o pessoal se reunia, independente de religião, montava-se tudo, o circo lá dentro da escola, todo mundo era feliz, né? E a gente tem, assim, naquela época, veio para a gente um papel da secretaria, não, lá não é secretaria, diretoria de ensino naquela época, veio um papel dizendo que ia ter aula de religião. Aí eu peguei e falei, esse negócio não vai dar muito certo, porque eu sempre fui muito crítica, né? Falei, esse negócio não vai dar muito certo, a gente vai ser professor de religião, porque qualquer professor podia se inscrever para ser professor de religião. Só que lá tinha 3 perguntas, assim, né, referente à nossa religião. Aí, quando eu fui escrever que eu era espírita, por que eu era espírita, o que tinha no espiritismo, o meu diretor veio, trocou a ficha e me deu ela em branco de novo. Falou assim, olha, não escreve que você é espírita não, senão você não vai conseguir a aula. Eu falei, por que eu não vou conseguir a aula? Aí ele falou assim, porque isso aqui vai ser baseado na Igreja Católica. Aí eu falei, então não é qualquer professor que pode fazer, e ao invés de dar aula sobre religião, a gente vai estar dando aula sobre a religião católica, então que seja mais explícito esse papel. Então a gente era muito discriminado. Espírita sempre foi muito discriminado. Mas hoje eu tenho visto, pelo menos no meu meio, né? As pessoas falam assim que eu criei um mundo rosa. Mas pelo menos no meu meio as pessoas se respeitam bastante, bastante mesmo. E aonde eu vou eu falo tanto de Deus, Jesus, que às vezes eu acabo sendo confundida com o evangélico, com coisa que o evangelho é só de uma religião ou de outra, né? E não é assim não. O evangelho é para ser seguido por qualquer religião, de acordo com aquilo que ela interpreta. Nós interpretamos que existe reencarnação. Nós interpretamos que existe vida após a morte. Outras religiões não. Então a gente respeita. Mediunidade, portanto, é dádiva de Deus para a interação lúcida e consciente entre as realidades física e espiritual. Graças ao Espiritismo, que é resultado das comunicações espirituais, pode-se constatar que os fenômenos da mediunidade merecem consideração e relevância,
em razão dos conteúdos filosóficos e morais de que se fazem portadores. Torna-se indispensável a sua prática com elevação e sentimento cristãos. Olha, acabei de falar e eu nem tinha lido isso aqui. Então, para ser espírita, primeiro você tem que ser cristão, certo? Que repetem as mais notáveis propostas de Jesus no seu evangelho. Médium de Deus, Jesus legou-nos as diretrizes mais seguras para a conquista da felicidade. As suas lições sempre mantiveram o conteúdo do amor, estabelecendo a caridade como um precioso recurso para a existência compatível com a plenitude. Então, não tem outro caminho a não ser através da caridade. Caridade não é fazer querendo algo em troca. Caridade é você fazer pelo outro o que você gostaria que ele fizesse com você. Enfermidades, transtornos psicológicos e psiquiátricos, desarranjos orgânicos também podem apresentar-se na mediunidade, gerando sofrimentos e amarguras. Se o médium não tem organização, disciplina, se ele não estuda, ele vai ficar doido. Porque vai ter hora que ele vai ver um espírito na frente dele e vai falar que a pessoa está encarnada na frente dele. Ele não vai saber qual é a diferença do encarnado e desencarnado. Aí os outros que não estão vendo falam, o cara é doido. E ele vai acreditando que ele é doido e vai desenvolvendo esses transtornos aí. Falta de disciplina e estudo. Se tiver disciplina e estudo, raras vezes isso vai acontecer, a não ser que esteja dentro do DNA dele ou do contexto social e familiar, não porque ele é espírita, né? De certo modo, essa abençoada faculdade faz-se portadora de ensejos para resgates de comportamento transatos em que o espírito se comprometeu moralmente com a própria e a consciência cósmica, praticando abusos contra as leis divinas e humanas, ignorando a responsabilidade dos atos praticados, deixou-se conduzir pelos desastres de natureza moral e pelo vão egoísmo em que se consumiu. Então, ninguém é médium porque é maravilhoso. Ninguém trabalha numa casa espírita porque é perfeito, porque é o tal. Nós fazemos isso porque nós estamos resgatando aí alguns débitos do passado. Ser médium também é resgate. Pensa que é fácil, você está dormindo e alguém está te perturbando ali, num sonho, pedindo socorro, ou acordado e você está ouvindo o espírito falar assim, eu preciso matar não sei quem e tal. Então o espírito tem que estar bem centrado, ele tem que estar sempre focado com a proteção divina, para que essas coisas não venham tumultuar a vida dele, né? Porque ele tem os resgates do passado, tem as pessoas que ele fez mal no passado, e que sabendo que ele está ouvindo, que está vendo, vai vir perturbar, com certeza. Então ele tem que ter disciplina para resolver isso aí. O intercâmbio através da mediunidade tanto se fez com os seres que habitaram as regiões celestes como os infernais, ou seja, tem tanto o espírito evoluído como os mais atrasados nesse inteirinho aí de comunicações, né? Demonstrando que a morte não altera a vida, mesmo depois de sua ocorrência. Cada qual vive num mais além conforme as suas realizações existenciais anteriores. Todos são autores da desdita ou da alegria que os aguarda. Portanto, ninguém fica indene às consequências boas ou más do seu comportamento. Por essa e outras razões, é indispensável que a mediunidade esteja a serviço de Jesus, qual ele o fez em relação ao Pai. Na atualidade, as reuniões psicoterapêuticas com os desencarnados em aflição, denominadas de socorro, são um dos mais excelentes campos de exercício da caridade. Muitas vezes o médium experimenta o mal-estar e as angústias desses irmãos em agonia e sofre. Tudo isso, porém, está no mapa das realizações libertadoras a que se encontra vinculado, e é uma forma especial de caridade em que dá com uma mão sem que a outra saiba. Raramente saberá de quem se trata aquele que se utiliza da sua instrumentalidade para sair das sombras do sofrimento para as claridades do amor. 19 minutos já. Desse modo, o médium deve viver de tal forma que os seus atos não desmintam as orientações demonstradas após enunciadas pelos desencarnados infelizes, antes testifiquem a excelência da conduta moral que apresenta. Misericórdia e compaixão quando escasseiam luz e amor. Mesmo aqueles que o perseguem por permanecerem na ignorância da verdade e da ilusão, mantém-te sereno e confiante, porque nunca estarás a sós e serás ajudado na conquista da paz. Faze da sua mediunidade uma joia de valor inestimável que, de acordo com o Evangelho, a ação é conforme ensinou Jesus. E quando te sentires sob os rélios da angústia pela animosidade de muitos ou da depressão
e tudo parecer-te sem valor, recorda-te da mediunidade, ora e confia, libertando-te desse modo da constrição dos espíritos obsessores. Então, para o médium acaba sendo um remédio, se tornando um trabalhador, e não apenas um cara que acha que ele é grande coisa, porque não é não. Nós somos devedores, e às vezes uma forma de pagar as nossas dívidas é justamente amando, perdoando, seguindo, servindo, orando, tendo fé, se refazendo através de Jesus, através dos passos que o Mestre nos ensinou. Que todos pensem bastante sobre a mediunidade. É um tema que, se eu pudesse, eu ficava aqui horas e horas falando, porque eu adoro, né? É uma coisa assim que eu acho, é uma graça de Deus, a gente poder receber uma comunicação do lado de lá, ou mandar uma comunicação daqui para lá, né? Ter alguém tão importante que faça isso pra gente, mas sabendo que essa pessoa, ela ganhou essa dádiva para ajudar, e não para ela ser a toda poderosa, porque isso não existe dentro do espiritismo sério, tá bom? Fiquem com Deus, gente. E hoje eu não estava muito boa, mas eu fui ler e fiquei bem. Funciona, gente. Façam leituras edificantes, tá bom? Beijo.